Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está assistindo essa live, mas hoje é uma live técnica nos padrões que a gente fez na semana passada. Se você não assistiu, tá salvo aqui no meu perfil. E hoje a gente vai falar sobre o uso do vinagre e do amaciante nos cuidados com a roupa da nossa casa, do nosso uso, com a lavadoria do nosso dia a dia. Se você curte esse conteúdo, fica comigo até o final dessa transmissão. Se você está chegando agora, seja bem-vindo. Se você está assistindo gravado, continua aqui que eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser muito útil para você. Especialmente porque eu trouxe uma especialista têxtil. Então, como a maioria de nós, donas de casa ou profissionais de cuidados com a casa, já tivemos acesso a algum tipo de vídeo com diquinhas mirabolantes ou opiniões a respeito do uso de amaciantes e de vinagre, dessa vez, essa live aqui é assunto técnico. Por isso, a minha convidada é a Maela, que é especialista têxtil. Ou seja, não são opiniões, não são achismos, não é diquinha, é informação, orientação qualificada e precisa, para que você não só aprenda, quanto também você multiplique esse conhecimento com outras pessoas. Então, se você curte esse conteúdo, fica aqui comigo, clica aqui embaixo, ó, onde tem a setinha, para convidar outras pessoas que estejam online nesse momento. Avisa nos grupos aí que você faz parte, que eu já tô ao vivo, tá? A Maela é uma profissional com mais de 27 anos de experiência e eu tenho certeza que ela vai agregar muito conhecimento aqui a nós, especialmente para quem ainda tem algumas dúvidas ou tem algumas crenças. Então, se você é a pessoa que cuida do dia a dia de roupas aí da sua casa, ou se você tem uma profissional que faz esse tipo de cuidado, fica nessa live que eu tenho certeza que muitas dúvidas serão esclarecidas. Combinado? Vou chamar a Maela aqui, tá? Peraí. Vou localizá-la, que eu já vi que ela já entrou. Então, bem-vindos a todos que chegaram. Deixa eu achá-la aqui. Deixar o link aqui. Pronto. Cadê? Já tá. Ficar salva aqui no perfil, tá? E depois eu tenho mentoria com as minhas alunas. Então, seja bem-vindo quem tá chegando agora. Ei, Maela, boa tarde, boa noite, tudo bom? Boa noite, como vão vocês? É um prazer estar aqui somando, ainda mais para ajudar a disseminar a informação correta, né? Com Isso. essa internet cheia de diquinhas, que é uma beleza. Isso, exatamente. Olha, Maila, eu quero te agradecer. A gente já tinha feito um contato no direct, quando eu comecei a seguir o seu perfil, quando eu vi, maratonei nos seus conteúdos, chamei minhas alunas organizers para te seguirem também, porque eu vi a qualidade do conteúdo que você oferece no seu perfil, né? E isso, para mim, agrada muito, porque eu sou uma pessoa que ouço e acato aquilo que os especialistas falam. Então, eu sou uma pessoa que leio o rótulo, leio o manual e eu dissemino isso para as minhas alunas, para minha audiência, justamente porque vocês estão no papel de vocês. São vocês que precisam, né, destrinchar as questões químicas, físicas, físico-químicas das superfícies, né, da ação dos produtos nas superfícies. Então, nós, donas de casa, precisamos e merecemos ter acesso a esse conhecimento, assimilá-lo de uma forma assim, né, palatável, acessar ele de forma que a gente possa usar mesmo no nosso dia a dia e sair desse período, eu diria assim, das trevas, do que diz respeito ao conhecimento da limpeza moderna, da lavadoria moderna, sabe? E eu fico muito grata por você ter aceito esse convite e eu queria que você se apresentasse aqui para a nossa audiência. Ah, gente, olha, bom, meu prazer é imenso, porque até eu estou na área têxtil. Vamos lá, gente. Eu entrei com 16 anos fazendo o meu curso técnico, né? Primeiro eu fiz técnico têxtil, era período integral, foram 4 anos. Eu trabalhei em tinturarias, eu trabalhei em tecelagens, eu trabalhei em laboratórios de análises de produtos que a formação têxtil, né? Ela é muito ampla, ela é muito vaga. Então, primeiro eu fiz o técnico, depois eu fiz o tecnologia têxtil.
Eu até passei na faculdade de engenharia, mas foi na época de plano Collor, eu sou velhinha. E daí não deu para eu cursar o curso, porque ele era em período integral, precisava trabalhar, morar em outra cidade, foi complicado. Então daí eu fui fazer tecnologia, que era pelo menos um curso gratuito. Mas desses 8 anos de estudo que eu tive dentro da área têxtil, como eu morava num polo têxtil, eu trabalhei em muitas empresas e eu sempre gostei da área de acabamento, era a minha preferida. Depois que eu fui para o laboratório, mas era a parte química do processo. Então eu entendo muito essa questão das pessoas falarem assim, ai, mas eu posso colocar sal para preservar o corante do tecido. Ai, como que eu faço para não desbotar? Como eu faço para não encolher? Como que eu faço para baciar? Então, posso usar os produtos que eu ouvi dizer que se usava para fazer o tingimento. Então, assim, essa questão eu entendo muito como que é essa relação com que se com essas divulgações que se faz, né? Dos truquezinhos. Então, muito do meu conteúdo também é voltado para rebater essas opiniões, né? Que são opiniões, elas não têm nenhum embasamento. E a faculdade têxtil, ela também é química, então ela é física e química. A gente tem ali as duas pontas, né? A gente trabalha com muita questão de cálculo de maquinário, cálculo para fazer fio, cálculo para fazer tecido e cálculo para toda essa parte que é matemática, né? E tem a parte que é química, que é de todos os acabamentos, desde quando você pega um chumaço de algodão cheio de capulhos, cheio de material celulósico, para transformar num algodão fofinho e bonitinho, hidrófilo, como vocês veem quando vocês compram. Então, tem todo um processo químico, né, nessa parte têxtil. E é por isso que eu venho rebater esses vídeos, eu prefiro não fazer tanto react, porque senão eu ia passar o dia inteiro fazendo isso. Todo mundo me manda todos os dias alguma solução milagrosa que as pessoas inventam para vocês usarem numa lavanderia e que é realmente uma coisa assim. São truquezinhos, alguns bem perigosos, inclusive, mistura de produtos, você deve ter visto já em limpeza, com certeza. Mistura de produtos que são muito agressivos, que são muito perigosos, que liberam gases tóxicos e que não devia ser feito em casa de jeito nenhum. Então, hoje a gente vai pegar o vinagre, que é o ácido acético, né? A base do vinagre é o ácido acético, que é usado na indústria, eu vou explicar um pouquinho disso. E sobre como funcionam os amaciantes, né? O que ele tem de propriedade e quando que a gente deve usar ou não usar e se deve usar ou não usar. Então, vai ser Perfeito. essa conversa de hoje. Perfeito. Eu vou lançar perguntas aqui para você Tá você certo? desenvolver. Eu colhi algumas perguntas da minha audiência, fiz, né, deixei as meninas me mandarem algumas dúvidas, né? E eu sabia exatamente onde era o foco dessas questões, né? Uma coisa que eu acho assim super importante antes da gente começar é posicionar todo mundo numa percepção, Maela, que a maioria das pessoas não tem, e eu me incluo nisso na Adriana do passado, certo? A dona de casa mediana, que não tem uma formação dentro de uma área que tem ali alguma aproximação com a química, com a física, ela não vai parar para fazer uma análise a respeito assim. As manchas em tecidos, elas têm origens diferentes, o tempo em que a mancha está ali aplicada faz diferença, o tipo de tecido que recebeu a mancha faz diferença. Então, tratar manchas é algo peculiar a ser indicado, porque é um assunto especializado ali, específico, né? De um assunto específico. Então, eu estou só contextualizando para encaixar isso na cabeça das pessoas, né? É porque Os assim, o pessoal pensa que acredita muito na propaganda de Omo, né? Trata as manchas como se fossem Exato, todas como se iguais, todas todas, iguais, tivesse todo mundo ali. todo mundo no mesmo nível. Exato. Então é importante a gente pensar que manchas têm essa diversidade de origem que impacta na forma como é tratada, no tempo em que está impregnada e na superfície em que ela foi instalada lá. Um ponto número 1. Segundo, os próprios tecidos, né, em relação ao uso dos produtos, também têm reações diferentes, e isso a gente vê na etiqueta da roupa, que era algo que a gente deveria ter mais cuidado na leitura. Eu não digo todas as peças, porque meu conteúdo também
preza por não neurotizar as pessoas. Sim, com Porque certeza. tem muitas pessoas que estão aqui na escassez de informação, mas com muita vontade de acessar essa informação. Aí a gente entrega informação e ela vem para um outro extremo aqui, que é o preciosismo, o excesso, a neurotização, porque ela fica muito encantada com as informações e aí ela começa ela desequilibra, ela sai da escassez e vem para o excesso, né? E o Sim. melhor lugar é aqui, ó, no equilíbrio das coisas. Então é muito importante posicionar essas questões. Os próprios produtos de limpeza ou de lavadoria, eles vão variar por conta dos fabricantes. Cada fabricante tem seu ativo químico, sua formulação, seus interesses, então isso vai variar também, né? Então, hoje, só um parênteses, hoje eu estava falando de um desinfetante, e aí eu fui falar sobre a diluição dele, e falei, ó, a diluição deste desinfetante aqui são 20 ml para 1 litro. E aí o seguinte, é desse desinfetante. De outra marca, pode não ser. Ou pode ser. Então a gente tem que se habituar a ler rótulos. Né? A informação está no rótulo, a informação está na etiqueta das roupas. Quando a gente começa a ter esse contato com a limpeza moderna, com práticas mais qualificadas no cuidado com a casa, a gente precisa partir desse ponto inicial, que é o cuidado com a leitura dos rótulos, das etiquetas, dos manuais. De Aí como você deve ser utilizado. Exato. Aí você evolui, né? Então eu queria já posicionar todo mundo aqui nisso, até porque os vinagres que a gente tem no mercado também tem variação a respeito do percentual de ácido acético, né? Sim. Tem uma variação ali, justamente porque o mercado dos vinagres quer porque quer estar no mercado da limpeza, especialmente ali na parte da lavadoria. Então eles querem entrar nesse mercado e eles vão dar um jeito de entrar nesse mercado, né? E os amaciantes também têm suas variações. A gente tem amaciantes de marcas muito boas, tem amaciantes de uso profissional, tem amaciantes de uso doméstico. Então, a gente precisa fazer a leitura de rótulos e etiquetas para daí a gente tomar decisões melhores a respeito dos produtos e entender tecnicamente os processos para a gente tomar essas decisões e implantar na nossa casa, certo? Sim, com certeza. Inclusive, você estava dando o exemplo do vinagre com concentração. Pode notar que água sanitária é da mesma forma. Você vai ter, por exemplo, se você for para os Estados Unidos, o bleach deles, né, que é a água sanitária, você não vê abaixo de 4,5% de concentração de cloro. Aqui o nosso normal é de 2 a 2,5%. Então, ai, mas por que que lá é mais forte? Porque tem mais produto dentro, da água. Você tem menos água para aquela quantidade de cloro. Então, não é isso vai ser no ácido acético, isso vai ser no cloro, isso vai ser isso. E no geral, em todos os produtos, eles vão ter variações de concentração. Por isso que o rótulo é importante. Exatamente, exatamente. Então, eu vou deixar a palavra com você. Eu acho que a gente poderia, assim, começar a falar do vinagre, né? O que é o vinagre, como ele pode ser utilizado para além do papel dele do segmento alimentício. Eu sempre digo, Mela, que para mim vinagre ele é imprescindível na salada, no vinagrete e comendo manga verde com sal e pimenta do reino, que é muito nordestino. Eu comi agora à tarde, cortei uma manga, sal, pimenta do reino e vinagre, comi todinho, eu adorei. Na limpeza, ele pode ser usado, certo? Mas ele tem as suas questões que a gente precisa ter conhecimento. Eu queria que você começasse falando sobre ele. Então vamos lá. O que eu tenho de interessante para falar para vocês? A primeira coisa que é a principal até dessa nossa conversa, que deve ter sido um vídeo bem mais antigo meu, que eu falo que vinagre é na salada. Por quê? Porque a questão era o amaciamento. O vinagre como papel de amaciante. O vinagre tem alguns papéis que eu vou citar aqui, que funcionam em relação à roupa, mas nenhum deles é sobre amaciar. Tá? Ele não tem essa função, ele não tem essa capacidade de deixar as fibras mais soltas, ele não tem essa capacidade de deixar o tecido absorvendo melhor o suor. Ele não tem essa. O ácido acético na indústria têxtil, ele tem a função dentro da indústria, tá? Escutem bem, dentro da indústria, não é em casa. Ele funciona como agente auxiliar no tingimento,
Durante o processo de tingimento, durante a reação química de alguns corantes dentro do tingimento e naquela etapa do processo, tá? Ou ele serve também para neutralizar a soda, ele vai estar ali, o ácido acético, a 50%, 50%, não é 2,5%, não é 3% nem é 5%. E durante aquele processo, depois que acabou aquela. Vamos pensar numa reação química com início, meio e fim. Ela tem um processo. Então, ele vai funcionar no meio daquele processo, entrando naquela etapa específica do tingimento. Depois não adianta nada, antes não adianta nada, em casa não adianta nada. Tá? Então, ele é utilizado na indústria? Sim, ele é utilizado na indústria, mas ele tem o lugar certo dele. Então, isso posto, vinagre não amacia, não adianta. Para que serve o vinagre dentro da tua casa, além de você usar para fins alimentícios? O vinagre para algumas manchas, ele é muito interessante. Mas, Maela, o ácido acético tira mancha? Não, ele não tira mancha. Ele prepara a fibra para receber o agente de limpeza. Então, quando você tem manchas com taninos, açaí, morango, suco de uva, vinho, alguns chocolates, café. Então, o que acontece? Você coloca antes de começar a fazer a limpeza, por isso que a pré-lavagem é a parte mais importante de uma lavanderia, a pré-lavagem. E eu vou até falar uma coisa que o pessoal fica meio chocado comigo de vez em quando eu falo. Você realmente não precisa ficar separando a roupa, outras roupas por cor. Se você é uma pessoa que mora só, ou então duas pessoas, você vai esperar juntar um montão de roupa branca para lavar, você não vai lavar nunca. Dá para você misturar, não é que você vai colocar uma roupa escura com uma roupa clara que você vai estragar todas as roupas da sua máquina. Não é assim que funciona. A gente pode até combinar uma conversa sobre isso, tá? Mas não precisa ter essa neurose toda em relação à separação das peças. Uma peça nova, com certeza, lave separado, uma cor vermelha, uma cor forte, aí lavaria separado. Mas voltando para a questão do vinagre. Então, quando você tem esse tipo de mancha, o vinagre é bem interessante porque ele faz uma reação química com o tanino. Então é como se ele deixasse ele mais solúvel para quando você for fazer o tratamento da mancha. Então ele não vai tirar a mancha, mas ele vai tratar quimicamente exatamente para esse tanino que está ali ficar mais solúvel e você conseguir limpar melhor. Então, esse é um dos usos do vinagre para quando você tem aí para uso doméstico. Outra coisa que é bem interessante para o vinagre é até no tal do detox das toalhas que eu falei para você, já coloquei lá na minha página. Porque o que acontece? Existem lugares no Brasil, onde a água é dura demais. Ela vai ter excesso de minerais. A água dura é excesso de mineral, tá? Tanto que vocês já devem ter usado, você já deve ter falado de se usar vinagre para limpar os furinhos do chuveiro. Para desentupir aqueles furinhos brancos do chuveiro, aqueles pozinho branco do chuveiro, né? Que aquilo é calcário. É resultado de água dura, vai passando bastante tempo, e daí ele vai juntando aquele pozinho branco. Então, em lugares que eu sei no Brasil que tem, ou na Europa, que é bem comum, você tem água muito dura, ela tem excesso mesmo de calcário. Aí, nesse caso, nesses lugares, vale a pena você colocar um pouco de vinagre dentro da água que você vai lavar a roupa, mas não é porque ele vai amaciar, é porque ele vai solubilizar esse excesso de calcário que está na toalha. Então a toalha vai ficar dura porque ela está com excesso de calcário por causa da água que ela tem excesso de minerais. Tá? Então, nesses lugares, se você mora num lugar onde o chuveiro entope direto, porque a gente faz isso o quê? Uma vez por ano, de colocar o vinagre nos furinhos do chuveiro? Deve ser isso, uma vez a cada um ano e pouco, não é? Mais ou menos isso. Então, assim, para até sua toalha ficar impregnada e ficar dura por causa disso, num lugar que não tem água dura, não vai ser o caso. Você vai acabar com a toalha e ela ainda não vai estar dura por esse motivo. Os motivos são outros que depois eu explico. Então, se você quiser fazer um detox dessas toalhas, que você tem uma água calcária, aí o vinagre também serve. Mas veja, gente, repetindo, isso é caso
é exceção, tá? Isso não, a maioria do Brasil não tem esse tipo de água. A maioria do Brasil não tem água com excesso de calcário. Então, e o vinagre tem a questão de que ele é corrosivo. Ele em contato com metais, sem contar sua máquina inteira, né? Sua máquina de lavar ali, que ela pode estar sofrendo com você colocando ácido nela, que ela não veio para isso, ela não está preparada para isso. Então, você vai fazer aquilo correr, ela vai ajudar a ressecar mangueiras, ressecar as borrachas, e ainda vai trazer algum tipo de ferrugem, tá? Só que vamos lembrar que você também tem vestuário que tem material com metal. Você tem zíper, você tem botões, você tem Acho, acho rebites, em calça jeans tem bastante rebite e tal. E o que você vai fazer com esse material? Você vai oxidar com o vinagre. Então, o vinagre em contato com esses materiais, ele vai oxidar. E esse ferrugem, quando ele solta, ele acaba pegando também nos outros vestuários. Então, daí você vai ter manchinhas de ferrugem nos outros vestuários, porque você insistiu aí em colocar o vinagre aonde ele não precisa estar. perfeito, perfeito. Gente, olha que coisa esclarecedora. Quando você falou do chuveiro, tudo me veio logo à cabeça o fato de ser o vinagre ter o pH ácido e por isso ele age bem contra as sujidades inorgânicas, né? Os minerais, por exemplo. Então tá dentro daquilo que a gente já entende, né? Sob o ponto de vista da limpeza. Agora, de preparar o tecido com uma mancha à base de tanino, como você Tânica. falou, né? Esse tipo de mancha, eu desconhecia essa informação. E concordo com você que a pré-lavagem, para mim, a pré-lavagem é até mais importante que a lavagem. Com certeza. Né? A lavagem, a gente pôs na máquina, é como se a gente perdesse um pouco do controle daquilo ali. Então, quando você faz a pré-lavagem, você está facilitando o processo de lavagem, qualificando o resultado naturalmente, né? Por isso a importância da pré-lavagem, que é um processo que eu faço aqui. Eu tenho uma rotina, Maela, muito bem estruturada na minha casa de cuidados com a roupa. Sou eu quem faço esse cuidado. Então, eu tenho os dias para limpeza, dias de lavar toalhas, dias de lavar roupa branca, porque meu marido é médico. Então, eu tenho. E é médico das antigas, não usa jaleco, usa roupa branca, camisa, calça, meia, cueca, 2 camisas por dia. Então, aqui o volume de roupa branca é bem grande. Então, aqui essa informação que eu tenho certeza que ela é inédita para muitos de nós, não somente para mim, que é a questão do preparo do tecido para tratar uma mancha. Né? Sim. Perfeito, perfeito. Da Vamos mesma lá. forma, até vou dar uma ajudinha aí que pode servir até para limpeza, que é a questão também de você usar o ácido acético ou vinagre, que o pessoal fala, usa muito para tirar cheiro de xixi. Como desodorizante. É, e não é assim que funciona. Ele não tem essa função de desodorizar nada. O que acontece? Quando você usa o ácido acético, ele entra em contato com a amônia da urina. E ele vai fazer uma reação química e vai transformar em outro elemento que ele se solubiliza muito mais fácil do que a amônia pura. Ok. Então, quando você tá lá com, por exemplo, uma caminha de cachorro que tá com um cheiro excessivo, tem gente que fica preocupado com roupas de idosos em situação de cama, e acham que se jogar vinagre, tá resolvido. Porque ele vai anular o cheiro da urina. Não é que ele vai anular, ele vai transformar em outro elemento químico que vai ser mais fácil de solubilizar depois. Então, é também a pré-lavagem. A pré-lavagem, se você usar vinagre na caminha de cachorro, no tapete do que o cachorro fez xixi, ou no jogo de lençóis aí, de pessoas acamadas, quem tem criança pequena também, é a pré-lavagem, deixar um pouquinho de molho no vinagre para ajudar a transformar a amônia em. Eu esqueci o nome do elemento químico, já vou lembrar daqui a pouco. Mas é outro elemento químico e que daí vai ser mais fácil solubilizar. Tá? Perfeito, muito bom. Então, nos usos de vinagre, é isso. Perfeito, perfeito. Mais que isso, para preservar a cor, para amaciar, não, nada disso. Para limpeza da roupa, não. Eu vou fazer uma pergunta que não estava no meu script, mas me veio agora.
Por que que você acha? Porque no post que você tem no seu perfil, falando exatamente isso, sobre o amaciante e sobre o vinagre, tem várias pessoas que gostam. Não, mas eu uso e as minhas toalhas ficam macias. E quando eu leio aquilo ali, eu quero dizer que no passado, a Adriana Paleozoica, eu era do time do vinagre. Eu colocava o vinagre como coadjuvante do amaciante. Eu nunca usei só o vinagre. Eu usava o vinagre com o amaciante juntos, porque eu, na minha cabeça, eu dizia assim, bom, vai aumentar a potência aqui e não vai ficar com o cheiro do vinagre, porque tem o cheiro do amaciante. Essa era a minha impressão no passado. E aí eu vejo as pessoas refutarem essa informação técnica, né? E dizendo, não, mas as minhas toalhas ficam macias. E aí é uma conclusão minha, não sei se você concorda. Na verdade, é uma impressão que a pessoa tem e ela quer reforçar isso com essa afirmação. Porque, de fato, não há mudança, não há mudança, não há toalha que fique mais macia por isso, não há tecido que fique mais macio. E a gente percebe isso, mas algumas pessoas têm uma percepção diferente, que eu acho que, na verdade, é só um reforço para contradizer aquela informação técnica, concorda? Eu concordo e vou adicionar um quesito que é bem interessante, que foi no caso que aconteceu hoje comigo. Eu estava analisando duas toalhas e dois pisos de banheiro que o cliente recebeu. Ele falou que fez uma compra, é, um- um- uma empresa grande de enxovais, e ele falou: olha, o toque tá alguma coisa diferente do que o pedido que eu recebi. Eu quero que você verifique os itens a serem verificados para me dizer o que está errado. E eu vi que estava errado ali, era o número de fios por centímetro, tinha umas questões que vai dar um material diferente. Ele falou assim, mas o toque está estranho. Eu falei, então, sobre o toque. O toque é uma questão sensorial e não tem uma quantificação para essa questão sensorial. Vamos lá. Hoje você pode sentir a sua pele mais macia. Não quer dizer que ela está mais macia, mas você está sentindo assim hoje. No toque das coisas, você tem essa questão do sensorial. Pode ter chovido, o seu dia está mais úmido. Então você vai ter uma sensação daquele toque tá diferente do que de um outro dia mais seco. Porque é sensorial. E daí, na sua cabeça, se você coloca uma coisa que você quer reafirmar como certa, é muito óbvio que você vai se auto-induzir a tirar aquela conclusão, entendeu? Porque é o sensorial. Mas não tem nada dentro do vinagre que vai fazer esse sensorial. Ao contrário do amaciante, que ele tem o silicone. Então, às vezes, não é porque tá macio, mais macio o tecido, e sim porque tá mais liso. O amaciante, ele tem além dos outros produtos químicos lá dentro, ele tem bastante silicone. Então, esse sensorial, você vai achar que tá macio, mas não é macio, ele tá liso. Isso. Seu dedo escorrega mais. Mas isso não é maciez. Não é assim que se avalia. Perfeito. Então, eu acho que é mais por causa disso. A pessoa, mas eu faço isso desde sempre e nunca deu errado. A minha mãe, para falar para minha mãe que sal na água não vai fazer com que não desbote o tecido, ela fala, não, mas eu sempre usei sal dentro da lavadora. Eu falei assim, mãe do céu, mais um agente de corrosão que está colocando dentro da lavadora, e sem contar que você satura a água, o sal ele é saturador, ele satura a água e ele vai impedir a ação do sabão e do amaciante. Você está jogando o produto fora, você está lavando pior sua roupa, bem pior, porque você está colocando sal lá dentro, então, e ainda você tem o risco de corrosão na sua máquina. Por que você está fazendo um negócio desse? Ai, muito bom, muito bom. Adorei essas informações. Eu acho que está chegando para todo mundo que está nos assistindo aqui com muita clareza, né? Então a gente já sabe qual é o papel do vinagre. Agora vamos para o amaciante, certo? Fala um pouquinho sobre o que é esse produto. Eu nunca refutei o amaciante, sabe? Eu nunca refutei. Eu nunca tive nada contra ele. E exatamente porque eu entendo que as pessoas usem o amaciante em excesso, não é para ficar mais macio, É é o para ficar cheiro. mais perfumado. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que aí depois a gente vai bater uma bola aqui.
Não, e a indústria percebeu, né? Vocês sabem que a indústria percebeu muito bem. E, inclusive, uma das coisas mais interessantes sobre amaciante que eu tenho que falar para vocês, a primeira coisa é, olhem como está a indicação de uso. Porque a maioria deles é para máquinas de abertura superior. A quantidade de produto é para a máquina de abertura superior. Esta máquina de abertura superior, ela utiliza mais água. Sim, muito mais. Muito mais água. Então, é muito mais produto do que você deveria usar. E lógico, para a indústria, fica muito mais fácil. Fala assim, use um copinho inteiro. Aí tá lá embaixo, pequenininho. Serve para máquina de abertura superior. Perfeito. E daí você usa muito mais amaciante. O amaciante, ele é usado na indústria desde sempre. É que foi antes do advento do silicone de ser colocado no amaciante, tá? Então, assim, antigamente a gente tinha amaciante só com agentes amaciadores, que são produtos químicos, nem vou ficar citando todos, que são vários, eles mudam um pouco a formulação, mas são produtos químicos combinados, que eles têm essa penetração na fibra para tentar fazer com que elas deslizem melhor entre elas. Tá? Essa é a função do amaciante, para fazer com que as fibras deslizem. Só que de alguns bons anos para cá, cerca de. Ai, será que eu chuto? Depois eu posso até dar essa informação corretamente, mas pelo menos há uns 14, 15 anos já se usa a questão do silicone dentro do amaciante. Então, o que acontece? Ele aumentou a percepção de amaciar. Mas como eu disse, é uma percepção. Ele vai criar. Ah, mas cria a capa em volta da fibra, ele vai encapar. Não entope fibra, gente, não entope, pelo amor de Deus. As pessoas ficam falando entope fibra. A fibra não é um cano. Ela não tem como entupir. A fibra é uma fibra. Ela não é oca, ela não vai entupir. Não existe entupimento. Se cria uma capa por cima com o excesso de silicone, tá? Quando se usa, ainda mais quando se usa em excesso, como as pessoas usam, por causa dessa questão da percepção do aroma. Perfeito. As pessoas Então, querem cheiro, elas nem estão muito preocupadas com o amaciamento, elas estão preocupadas com o cheiro. perfeito. Maela, então assim, o casamento de uso do sabão para lavação da roupa com o amaciante, ele precisa acontecer para boa parte dos tecidos, não todos, Não mas boa todos. parte dos tecidos. A gente precisa ter o lava-roupas com o amaciante da mesma forma como quando a gente lava o cabelo, a gente precisa do shampoo e depois precisa do condicionador. É isso? É esse o É, raciocínio? é uma boa comparação, e você sabe que se você usar condicionador demais, o que acontece com os seus fios? Glambido. E da mesma forma que tem gente que não precisa. Minha mãe, por exemplo, a minha mãe de novo, ela tem o cabelo bem oleoso, bem liso, ó, totalmente diferente do meu, que é todo espigado. Então ela mal usa, ela usa de vez em quando lá uma máscara, mas ela não precisa. Quem precisa então? No mundo dos tecidos? Os tecidos de fibras celulósicas artificiais ou as naturais. Por quê? Porque eles endurecem. Então, ó, se você deixar uma toalha tempo demais ao sol, você sabe que quando vai pegar aquela toalha, ela vai estar um pau. Exatamente, estuicada. Está bem, vai estar dura. Por quê? Porque é de fibra celulósica natural. Ela é de algodão. Então, algodão, vamos às naturais. Algodão, linho, rami, aí, que é mais das celulósicas? Agora vamos às artificiais. Viscose, modal, liocel. Essas fibras, acetato, cupro, essas fibras, elas precisam do amaciante para justamente condicioná-las. Perfeito. Porque o processo de limpeza, ele vai usar um produto químico que é a base de soda, né? Eu não sei se todo mundo tem esse conhecimento, mas sabão, ele é a base de soda. Então, ele vai ressecar as fibras e daí você precisa hidratá-las novamente. De certa forma, é assim. Quem não precisa? Fibras sintéticas. Elas não sofrem essa agressão com o sabão porque elas não perdem líquido.
Qual que é a diferença das fibras, dessas fibras que eu tô falando, que são as celulósicas das fibras sintéticas? Essas celulósicas, elas são hidrófilas, ou seja, elas absorvem a água do ambiente, tá? Do ambiente, do teu corpo, de qualquer coisa que seja. Então, elas têm essa capacidade de absorver água. As fibras sintéticas, a poliamida vai absorver um pouquinho mais, mas o poliéster, por exemplo, eles são hidrofílicos. Hidrófobos, desculpa, hidrófobos. Então, eles não absorvem água, eles não tentam. É só você pegar aqueles paninhos de microfibra e tentar secar a mesa. Você vai ficar espalhando água com aqueles paninhos que eles não vão absorver nada, porque eles não têm essa capacidade de absorver. Então, da mesma forma que eles não absorvem, então quando você faz a lavagem, ele não vai perder líquido. Ele não vai ressecar. E por Então, isso que você, e por por isso que exemplo, você não precisa hidratar depois. tipo, tecidos de malha de ginástica, de praia, moda praia, nada disso precisa de Nada disso precisa. A não ser que ele tenha uma mistura. Então vamos lá, eu tenho um vestuário que tem 52% de poliéster e 48% de viscose. A viscose vai estar lá. Então você vai ter que tratar a viscose com amaciante. Perfeito, perfeito. Aonde não se deve usar também amaciante? Em pessoas alérgicas. Existem pessoas que têm alergia de amaciante. E tem mesmo, gente. Cria bolinhas, faz perebinhas, tem bebês. Roupa de bebê, eu não indico que faça isso nunca, porque você ainda não sabe se ele vai ter essa alergia ou não. E o corpinho deles é muito vulnerável. Eles estão sendo expostos ao mundo agora. Então, assim, evitem usar amaciante em roupas de bebê. O pessoal pega, lava tudo e taca Downy e manda ver no amaciante. Então, assim, como ele tem essa questão alergênica, evitem, não façam isso nos primeiros 6 meses do bebê. Depois, quando tá mais com anticorpos, aí eu recomendo. E eu também coloquei a alternativa para quem precisa, quem quer usar fazer amaciamento, mas é alérgico. Então você pode usar a glicerina líquida e comprar o perfume favorito que você gosta e coloca as pérolazinhas é que tá muito caro no Brasil as pérolazinhas de Downy, mas elas são maravilhosas. Mas tem o acho que é qual a marca? Da Comfort, já tem também as lasquinhas de cheiro. Então, você gosta de cheiro, coloque isso, mas não coloque mais amaciante, porque amaciante excesso, ele endurece os tecidos. Porque ele faz aquele acúmulo, ele vai dando aquele acúmulo em cima da fibra, não apodrece, não dá doença. Tem um monte de historinhas dessa por aí, né? Que amaciante dá doença, que apodrece o tecido, que apodrece a máquina, que a sua máquina fica suja de gosma por causa de resíduo do amaciante. É ele que é o vilão. Não, gente, é sujeira. É sujeira junto com o sabão. É só. A soda, ela tem essa formação que é do sabão, tá? Não é, de novo, não é do amaciante. O sabão, ele tem esse subproduto final que é uma gosminha melequenta e que é do sabão junto com a sujeira. São materiais orgânicos que se ficam lá grudados. Por isso que é importante fazer a higienização da máquina também. Mas então pensem que o amaciante ele é muito necessário, não é obrigatório. Se você por algum motivo, não, eu resolvi que não quero, quer amaciar? Coloca aí, você tem as opções para amaciar, né? E sem fazer uso dele, caso você não queira por algum motivo. Mas eu indico fortemente que você o faça se você quiser um toque agradável. Perfeito. Falando sobre a glicerina, né? Você já tocou nesse assunto e eu quero completá-lo, né? Vendo no seu perfil, vi que você falou da glicerina e aí eu fui atrás da glicerina, né? Eu gosto de experimentar as coisas. Eu já comprei a glicerina, ainda não chegou para eu usar, mas eu vou usar, né? Eu gosto de ter essas experiências para poder falar a respeito delas também, né? Como eu falei no começo, experiências pautadas numa informação técnica, não da minha cabeça, né? Eu já vi gente indicar usar condicionador de cabelo na lavadoria de roupa. Para começar, o processo é completamente errado e economicamente uma ignorância, Inviável! né? Então não faz sentido. A glicerina eu comprei, né? E aí eu fiquei imaginando assim, né? Eu já tive contato com glicerina no passado, muitos anos atrás, quando eu fiz um curso de saboaria, então eu tive contato com a glicerina.
ela não tem cheiro, né? Ela tem até uma Não. certa viscosidade, tá? Eu fiquei aqui me perguntando. Bom, a glicerina, ela deve fazer parte da composição dos amaciantes, né? Já deve ser um Faz. ativo Faz. que faz parte, né? Como também faz parte de muitos outros produtos de Uhum. sabonete, de É shampoo, amplamente usado. exatamente, né? E aí eu falei assim, mas a perfumação ela ainda não vai atender, né? Ela não vai atender porque ela originalmente já não tem essa perfumação. E Não. aí eu fiquei pensando assim, caramba, eu acho que seria razoável testar usar uma perfumação que eu goste ali naquele momento do enxágue, né? Da finalização da máquina, até antes da centrifugação mesmo, assim, sabe? Colocar a perfumação como uma alternativa, né? Pra quem quer alternativa dentro da máquina. Mas eu, pessoalmente, a indústria, ela sabe o ponto fraco das donas de casa. E elas Claro, ela lê todos os fóruns, você pode ficar tranquila. sabem o nosso fraco e ela vai se utilizar disso. Por isso é que a gente tem amaciantes com alta perfumação. Tem um lançamento agora recente, né, que eu já não testei ainda, quero ler a respeito sobre perfumação, mas o fato é que a perfumação não é uma obrigação do amaciante. Tanto é que o nome é amaciante. O papel dele, primordial, primário, é amaciar as fibras. A perfumação é um bônus, é um residual que deixa ali para agradar as donas de casa, porque na cabeça da dona de casa, a qualidade de um produto está na capacidade não da limpeza, mas da perfumação, certo? A É, gente abre os produtos no supermercado e e cheira, cheiro. e o cheiro é que atesta a qualidade do produto. Então, essa é assim que funciona a cabeça de nós, donas de casa. E sabendo disso, naturalmente a indústria vai se utilizar disso, né? Mas Sim. assim, o ideal, e eu já faço isso, né? O ideal é que a perfumação, que é algo que a gente gosta, e eu mais ainda gosto muito mesmo, muito. Eu nem vou mostrar meus sprays que eu tenho aqui para jogar pela casa inteira. A minha casa é espalhada também, tenho muitos, né? É que a gente faça a perfumação no momento que está estendendo a roupa numa aplicação, no momento que está dobrando, no momento que vai passar, no momento que vai guardar, no momento, usando a perfumação por borrifação, usando a perfumação seca dos sachês perfumados, por exemplo, para com isso a gente não usar amaciante mais do que deveria e, por consequência desse excesso, tem uma perda de dinheiro, desperdício, né? Colocar a fibra ali numa condição que fique muito endurecido. Concorda que a gente precisa ser conscientizado que amaciante não é perfumação, que amaciante vai me dar outra coisa. A perfumação é um terceiro passo da lavagem, a lavação, o amaciamento e a perfumação como três etapas da roupa. Concorda? Eu concordo plenamente, até porque você explanou muito bem essa questão de. É por isso que ele chama amaciante, não perfume. Tanto que se vende perfume, se vende perfume para você. Né? Quando eu peguei esse. Aliás, já tem amaciante que está falando com 19 vezes mais perfume. Ou seja, você quer tanto, então pare de usar mais amaciante e compra um amaciante cheio de perfume. Isso, super Que é o que super concentrado. Se é o que você deseja perfume, tem lá 17 vezes, 19 vezes mais perfume, alguma coisa assim, que tem concentrado. muito, muito, muito mais perfume. A mim, por exemplo, me incomoda um bocado, porque eu gosto do meu perfume. Eu não pago caro no meu perfume francês para ficar com cheiro de amaciante. Então, assim, mas sou eu. Aí cada um faz o que acha melhor para si. Então, eu concordo com isso. Sobre a perfumação posterior, só tomem cuidado, porque existem produtos no mercado ah, para isso. E tem gente que pega coisas aleatórias, porque tirou né, dos bichos da minha cabeça a ideia, Fontes, né? Fontes da cabeça. fontes da minha cabeça, aí pega óleo essencial e começa a borrifar, pega perfume começa a borrifar, ou eu sou contra, eu sei que tem bastante gente que faz isso, pega amaciante e começa e borrifa nas roupas.
Come produtos específicos para perfumação. Por quê? Porque quando você faz uma borrifação com algum produto que tenha, por exemplo, óleo, você está jogando um agente que é capaz de manchar seu vestuário de uma maneira. Se você ainda colocar o ferro por cima, você fixa a mancha. Isso eu falo para bastante vezes. Quando você tirou uma roupa da máquina e você verificou que ela está manchada ainda, não taque o ferro em cima. Porque o ferro, ele é um fixador. O calor fixa. Então, se você tem uma mancha de óleo, você fixa. Se você tem uma mancha de tanino, você fixa. A mesma coisa para secadora. Por isso que eu acho secadoras bem perigosas. Porque você tem que vistoriar a roupa antes de fazer esse processo de secagem. Então, se você faz essa perfumação com alguma coisa que vai ter algum óleo, ou como eu até estava comentando contigo, a borrifação muito próxima. O ideal é que você faça uma borrifação um pouco distante para que aquilo fique mais pulverizado e não centralizado numa parte da roupa que pode dar bolor, que pode manchar, que pode até quando você vai vestir, tá lá um borrifadão ali de outra cor no meio da roupa. Então, assim, tem que tomar cuidado com o que você vai colocar. Percebam, existem produtos específicos no mercado. Essa mania de inventar mistura, de colocar seu perfume favorito junto com um pouco de condicionador, junto com um pouco de amaciante e álcool. Eu olho e falo assim, mas não é possível. Tem no mercado, gente. Compra o que tem compra o que está disponível. Existe o produto que é pensado para aquilo. Ele é feito para. Não é que a indústria quer enfiar em você. Ela vai fazer uma coisa que seja segura para ela. Se for pensado dessa forma, é porque é seguro para você. Senão já se vendia misturinhas fabulosas, se venderia produtos que vocês sabem que são proibidos. Perfeito. Você tem que comprar na Shopee, porque você sabe que é proibido, que não vende assim para todo mundo. Entendeu? Por que não vende? Porque é perigoso. Você não deve manipular em casa, porque você não entende de química. Então, assim, não deve, não faça isso. Não acredite. O meu ponto é sempre falar para vocês que quando uma coisa parece milagrosa demais para ser verdade, é porque é! É porque é feito com edição, é feito com. Porque depois a pessoa não mostra que aquela roupa dela, daqui 3 semanas, vai estar rasgando. Ai, ficou branquinho, olha que beleza! Como ficou branquinho, pega a roupa dela, faz assim, ó, ela vai abrir no meio, porque usou produto que sensibiliza a fibra. Então, assim, ai, mas é que eu coloco cândida junto com açúcar. E daí isso tira o mofo. Sim, o açúcar, vai deixar a cândida menos agressiva, certo? Mas isso não quer dizer que você pode usar. Não é que ela tá menos agressiva, que ela deixou de ser cloro, ela continua sendo cloro. Então, duvidem muito, pode me perguntar, podem entrar lá, mas Maela, me fala se isso é coeso, se isso é real, se eu deveria. Porque assim, a vira e mexe, alguém me pede uma misturinha mágica. Assim, gente, tem coisa que vocês estragaram, estragou. Né? Tá? Não Eu quero, tem como. eu quero acrescentar também que nos dias de hoje, onde a gente tem acesso à informação, onde todo mundo tem esse canal aqui para fazer qualquer barulho mais alto, mais baixo, hoje onde as indústrias estão sob grandíssima vigilância, e eu não estou nem falando de vigilância sanitária, coisas do tipo somente, né? Estou dizendo que o público hoje, o cliente, ele tem voz, certo? E ele tem imagem, e ele tem alcance também. Então, uma indústria não vai colocar no mercado um produto que ela corra o risco de ter um problema gravíssimo para ela própria. Então, não é somente a questão da segurança do consumidor, é sua sobrevida mesmo, a sua segurança como indústria, né? Como como empresa. Porque se a empresa coloca um produto e aí cria toda essa polêmica do uso, de ser ineficiente ou do risco, ela vai explodir nas costas dela um monte de reclamação e comentários e blogs, e isso vai, né, ser muito ruim para a marca. Então, eu concordo plenamente com o que você está dizendo, e como eu falei no começo da live, existe
alguém ou um grupo grande de pessoas por trás, estudando aquilo ali, validando aquilo ali, né? Testando aquilo ali realmente, colocando dentro das normativas. Esse tipo de indústria, como você sabe, tem um calhamaço desse tamanho aqui de normativas a serem seguidas, né? Quando eu estive no ano passado, ano retrasado, dentro da indústria Total Química, que fabrica a Sanol, eu fui conhecer o processo de fabricação dos saneantes deles, né? Tá. E eu fiz um tour de 2 horas e meia em todo o parque fabril deles. E eu sou uma pessoa que procuro estar com a informação assim, né, afiada, para extrair o melhor daquele técnico que está ali, né? Fui acompanhada pelo químico da empresa, foi uma experiência maravilhosa. E eu fui fazendo várias perguntas para ele, tudo. Ele até perguntou assim: Adriano, deixa eu te perguntar, tu és espiã de alguma outra marca? Porque tu tá fazendo muitas perguntas. Eu disse: não, mas é porque eu sou interessada no assunto mesmo. É que eu quero entender. Uma coisa que para mim foi muito impactante foi a questão da qualidade da água que essas indústrias usam. O rigor da qualidade da água, Sim. né? Para que sejam feitos os produtos, para que eles sejam envasados e eles tenham a durabilidade até aquela validade ali descrita no rótulo e dentro de uma normativa. E aí, por que eu estou trazendo esse assunto? Porque eu vejo também muitas donas de casa fazendo diluições, usando produtos e fazendo diluições muito demoradas. E a água da nossa casa é totalmente sem controle. Controle bioquímico, né? Controle químico, bioquímico, não tem nada. A gente não sabe o que está bebendo, nem do que está lá consumindo de forma nenhuma. Então, se você pega essa água, que é o veículo desse produto, né? E faz a diluição, mesmo seguindo o rótulo, mas demora demais com aquele produto, deixa produto de limpeza exposto muito tempo àquela água, você coloca a perder todo aquele estudo do fabricante, tudo que um técnico preparou, porque o agente principal, que é da sua casa, que não está sob o controle deles, pois tudo a perder. Por isso é que a indústria se protege, porque quando sai de dentro da fábrica, eles não têm mais controle nenhum. Concorda? Sim, e dentro da indústria química, temos um cachorrinho. Dentro da indústria química existe toda uma preocupação com a água, tá? Eu estou falando isso desde do acabamento, por exemplo, acabamento têxtil, produção de produtos químicos, qualquer. Tanto que assim, tem uma brincadeira até dentro da indústria química que fala que o cara da Coca, qual que é o segredo da Coca-Cola? Não é o corante amarelo XPTO ou o aromatizante, não sei o quê. É o tratamento absurdo que se faz à água para ela sair da mesma forma de qualquer fábrica onde ela quer que ela esteja. Tá? Que é a parte mais importante para se produzir a Coca-Cola, não é o produto químico que vai lá dentro para transformar naquele sabor, e sim a água, como ela é tratada para ela chegar naquele final com aquele sabor, com aquele tanto de perlagem, de bolhas, etc., que vai ter no final. Então, assim, não tem um laboratório que não tem uma água destilada. Qualquer teste que a gente faça dentro do laboratório, onde se coloca a água, ela tem que ser água destilada ou bidestilada. Ela não pode ter outros organismos, outros componentes químicos dentro daquela água. Por quê? Porque vai interferir no processo. Toda indústria vive de processo, ele tem que ser repetitivo, ele tem que dar o mesmo resultado todas as vezes. Se você não tiver a água da mesma forma, isso vai desde cloro, do mais da indústria que é mais um pouco preocupada com o que ela entrega, até a de alta qualidade, tá? A água que vai ter que estar sempre da mesma forma que vai ser utilizada. Ela tem que ser sempre igual. Então, o tratamento da água para produtos químicos, ela é muito relevante. Aí você chega em casa, você pega aquele produto químico maravilhoso, mistura dentro de um negócio de 5 litros, com tudo que você acha bacana, ou que as vozes da sua cabeça disse para você fazer, e usa o mês inteiro aquela água apodrecendo. Aquela água tá podre, ela tá apodrecendo, ela tem orgânicos dentro dela,
tá? Se ela não é uma água destilada, ela vai ter orgânicos e ele vai apodrecendo, Perfeito. certo? Perfeito. Então não dá para você fazer essa mistura, guardar na geladeira eternamente e achar que vai ser uma coisa boa de consumir. Perfeito. Ela não vai dar o resultado, mesmo que no primeiro dia que você fez, você acha que tenha sido legal. Não tem porquê. E a indústria faz, gente. Não tem que você fazer. A indústria faz com controle de processo, com controle de. Bom, todo mundo se lembra, não? Do negócio da Colgate que aconteceu há pouco tempo atrás, que estava machucando a boca das pessoas, um lote de. E isso é um erro de produção numa indústria daquele tamanho. Você acha que você fazendo na sua casa vai fazer uma coisa melhor que isso? Não tem como. Não tem, gente. Tem É como. muito preocupante. Mas nós estamos terminando, então agora a gente vai fazer. Eu vou voltar aqui nos comentários para a gente responder algumas perguntas interessantes. Eu vejo aqui as perguntas e leio para a gente responder juntas, tá? Vamos lá. Eu quero só fechar o seguinte: o amaciante é importante, necessário, deixe de bobagem, use o amaciante, leia o rótulo e use da forma correta e ponto final. E ponto final. Só posso falar um adendo sobre o condicionador? Pode, claro. Ele é feito para fibras proteicas. Ou seja, se um dia você, por um acaso, estiver sem amaciante na sua casa e você quiser amaciar uma blusa de lã, que se é que ela pode ser lavada, que muitas vezes ela não pode, ou uma de seda, que é outra fibra proteica, até vale. É Ok. só para elas e mais para ninguém. Muito bem, muito bom. E mais para ninguém e só para elas, tá? E interessante falar isso porque a lã é origem animal, né? A seda também é origem animal, então tem relação com o nosso fio de cabelo. Então, ok, tá dentro ali de uma esfera Mas é num desespero, tá? na esfera de possibilidades. E aí, fechando também aqui, antes da gente ir para as perguntas. Vinagre, ele tem o seu papel importante da limpeza, mas de uma forma pontual, né? Ele não substitui o amaciante, ele nem precisa ser coadjuvante, ele nem tem esse papel. Ele entra em processos de pré-lavagem específicos, né? Localizados. Exatamente, e mais nada, certo? Vale também dizer o seguinte, que se a gente for colocar na ponta do lápis, o custo do amaciante e o custo do vinagre, para que a gente tenha ali resultados, nem que sejam fictícios, o vinagre, ele não é nada viável, economicamente falando. Ele é Não, se você pegar uns 5%, que é o que deveria ser, você vai pagar caro nesses 5 litros. Você vai pagar mais caro nos 5 litros de vinagre do que no amaciante. Exatamente. Então, não vale a pena. Então, esse Não. assunto aqui, sob o ponto de vista técnico, você que está nos assistindo aqui ao vivo ou gravado, você agora vai escolher se você vai insistir ouvindo as vozes da sua cabeça e das impressões para ratificar a opinião que você quer ter, ou se você vai ouvir, né, o que a técnica diz, o que há embasamento científico para a gente determinar essa fala, né? Então, essa fala que ela não é aleatória, nem veio da cabeça de Maela, muito menos. Não, não veio. Eu vou voltar aqui nos comentários para a gente ver algumas. Eu vou filtrar aqui, porque tem assuntos aqui que a gente ia passar 2 horas de live, com certeza, né? Eu Com vou certeza. filtrar aqui algumas perguntas que eu acho que vale a pena, né? Igual eu quero, ó, a Queiroz botou aqui, igual eu querendo fazer mistura com soda cáustica para tirar a gordura da panela, sendo que tem produto específico no mercado para isso. É bom que Gabi Queiroz, ela já se entrega aqui, ela já fez o confessionário dela e ela está liberta da limpeza paleozoica, não vai mais fazer uma loucura dessa, porque ela mesma viu que não há sentido nenhum em fazer um negócio desse. Há nenhum sentido em fazer algo desse tipo se a gente tem produtos para isso, né? Vou voltar mais um pouquinho aqui. Porque hoje subiu muitas perguntas aqui. Qual amaciante correto usar? Eu vou responder essa pergunta pautado no que eu falei no comecinho. A gente não está fazendo uma live para marcas de empresas, não, a gente está fazendo uma live técnica. Então, não tem nenhum patrocinador, nenhum apoiador, nada. E, naturalmente, mas ela tem muita experiência com marcas, eu também tenho experiência com marcas. E assim, a marca é aquela
que você compra, que está dentro das suas possibilidades financeiras, que ela tem um selo, verificação de rótulo, de Anvisa, não é produto engarrafado em garrafa de Coca-Cola, vendido em carrocinha, é produto de supermercado, produto de loja específica, e que você vai fazer a leitura do rótulo, certo? E você vai ver o que você gosta mais. Aqui na minha casa eu tenho amaciante de tudo quanto é jeito, porque eu quero estar ali testando, experimentando e tal. Então eu tenho amaciante aqui da Plush, eu tenho amaciante da Sparta, eu tenho amaciante da Koala, cheirosíssimo, e tenho amaciante da Zulu, que eu achei uma bomba. Certo? Todos são marcas, grandes marcas, e você vai testando. Então, a gente não vai dar opinião sobre isso, porque a opinião é: vá no supermercado e veja aquilo que está melhor para você, no sentido de ser um produto validado, não um produto caseiro. Concorda? Plenamente, inclusive, eu já ia responder, depende do seu bolso, gosto e necessidade, enfim, o quanto você lava de roupa durante o mês e o quanto que isso vai representar no seu orçamento doméstico. Então, tem todas as questões que devem ser levadas em consideração. Tem gente que compra amaciante de R$ 42 e está feliz e contente. Tem gente que compra uma barata da prateleira de baixo do supermercado, porque para ela é só para fazer a função. Então, nada em relação a marcas. Não tenho nenhuma marca de preferência também. Eu também vou testando, porque eu gosto de ver o que tem no mercado. E vou trocando. Perfeito. Eu vou só completar o seguinte: no mercado, a gente vai encontrar as linhas de supermercado e as linhas profissionais, né? Por exemplo, marcas que têm linha têxtil, como a Renko, como a Spartan, eles têm linhas de higiene têxtil que são produtos usados em hospitais, em hotéis, né? Lavanderias profissionais de modo geral. E são produtos com outra pegada, que precisa de um outro conhecimento, que precisa de uma disciplina de uso e diluição, porque são produtos que pedem diluição, ao contrário dos produtos do supermercado que a gente coloca na máquina pronto uso, né? Então, a gente tem essas duas linhas. Então, quem está aqui assistindo agora, o nosso foco é a linha de supermercado, a gente, né, que é a linha mais acessível, fácil de encontrar, e mesmo é a linha mais simples de usar, a dona da casa precisa ainda assim ler o rótulo e fazer a aplicação correta. E o mais legal, complementando isso, como você falou, né? A maioria dos rótulos dá uma informação de quantitativo para a máquina de abertura para cima, que tem muito mais água no seu ciclo. Se a sua máquina é de abertura frontal, uma top load, uma front load, Pronto, e o produto que você escolheu comprar, você leu de cima a baixo, não estava enxergando direito, tirou a foto do rótulo, abriu o zoom na pinça, distanciou na mão se necessário, pediu ajuda a alguém, leu tudo e não há resposta para a sua pergunta, você entra no direct da fábrica. tá, aqui, com certeza. E eles te respondem. Eles te respondem. A grande maioria das marcas vai te responder. Qual é a dosagem para a máquina front load? Porque no rótulo eu não achei essa informação e eu estou na dúvida. Eles vão te responder, entendeu? E não há uma dosagem única porque os produtos variam de acordo com as marcas, certo? Com certeza, e ainda existe, você tem que levar em consideração o tanto de roupa que você vai colocar e o quanto qual a capacidade da sua máquina, qual o volume de roupa que você vai colocar lá dentro. Então, tudo isso é um jogo de fazer conta. Isso. Só posso falar uma coisinha que é muito importante em relação aos produtos de lavanderia profissional. Além de você ter a questão da diluição, eu vou lembrar vocês todas que eles foram testados para o maquinário específico da lavanderia industrial. Ele tem outra pegada, outra potência, outro volume. Então, assim, ele não foi testado para sua máquina. Isso é importante dizer, tá? Perfeito. Então isso é bem, bem bom de lembrar, que às É vezes outra coisa. é outra coisa. A máquina industrial ela é bem diferente da máquina que nós temos domésticas em vários sentidos. Ah, mas não é a mesma coisa que tudo vira e lava? Não, não é. Tá? Então isso é importante levar em consideração. Perfeito. Eu queria que você falasse uma pergunta aqui, falasse um pouquinho sobre o uso da glicerina. Qual é a quantidade, que momento a gente coloca, onde no dispenser? Fala um pouquinho, que teve gente que ficou aqui bastante interessado. Bom, o passo a passo direitinho, tá até lá na página. Eu já imaginei que viria, e como meu cérebro ele funciona em fases
mais melhores da parte da manhã à noite, eu vou ficando mais cansada. E daí eu acabo esquecendo. Tá aqui, ó. Já até trouxe por escrito para vocês. Use uma colher de sopa de glicerina líquida no compartimento de amaciante para cada 5 quilos de roupa, Ok, tá? ok. Então, você vai pegar essa colher para 5 quilos. Então, se sua máquina for 11 quilos, você vai colocar 2 colheres e mais um pouquinho, tá? Se você for colocar e encher. E no comportamento de amaciante, é só isso aí. Deixa lá, que ele vai funcionar na mesma, vai entrar no mesmo ciclo que deveria usar o amaciante. Eu vou, assim que chegar aqui em casa, eu vou começar a usar com certeza, que eu quero experimentar. Com E certeza. me fala o que você achou do sensorial. Eu não consegui convencer a minha ajudante doméstica. Ela não suporta ficar sem o cheiro. E não teve jeito. Ela falou assim, não, dona Mela, não gosto. Não quero. Ela não aceita. Então, ela tem que ser com um cheirinho. E ela gosta de Downy, sabe? Porque ela Ah, gosta do cheiro do Downy específico. E eu tenho que brigar que minhas roupas eu não gosto que grave com aquilo, porque pra mim o cheiro é muito forte. tem uma pergunta aqui, só aguardando o e-book da Maela. Olha aí, ó. Tá para sair, já tá tá editando, já vai ser lançado. Da mesma Muito. forma que o meu curso, que eu também tô ralando. É que, gente, eu tô trabalhando em 4 coisas ao mesmo tempo. Pra mim é puxado. Maela, vamos fechar com. Tem uma. Fugiu aqui, peraí. Só um minuto que eu vou achar aqui. Era uma pergunta interessante. Me fugiu aqui, porque entrou uma pergunta aí, saiu aqui do meu radar. Acho que eu vou ficar devendo essa aqui. Eu acho, assim, eu quis trazer sobre a glicerina, porque eu vi que muita gente se interessou, como eu mesma me interessei, né? Então, ok, não vou procurar mais não. Você saiu aqui da minha rotina. Eu queria só reforçar aqui um ponto importante sobre perfumação, né? Já que nós estamos falando, né, que o amaciante não é um agente de perfumação. Ele é um bônus, ele nos entrega um bônus de perfumação. E para quem quer perfumação, a melhor alternativa é recorrer aos odorizantes num processo posterior à lavagem, certo? Na passadoria, na dobra, na guarda, você pode escolher a perfumação úmida, né, por borrifação, ou a perfumação seca pelos envelopes perfumados. E aí no mercado tem inúmeras marcas, tá? Tem a própria Plush, a Plush tem um produto que é um intensificador de perfume. Foi o primeiro intensificador de perfume líquido do Brasil, foi lançado em 2024, né? Então ele é para ser diluído e funciona como um home spray ou como uma água de passar, né? Então é o que eu usei no vídeo. Eu gosto muito do resultado dele. A perfumação fica ali de uma forma, ele é encapsulado, então à medida que a gente usa a roupa, Ele ele vai estourando as bolinhas. a perfumação é muito agradável, eu gosto realmente, né? Mas também tem outros produtos, água de lençóis, água de passar, com óleo na sua composição. Normalmente fica em torno de 5 a 10% do volume de uma água de passar, por exemplo. Eu falo isso porque eu produzo água de lençóis, água de passar. Uhum. Então, a água de lençóis é 5% do volume, é a essência. No home spray, 10% do volume é a essência. E se você fizer essa borrifação mais distanciada, não usando em sedas brancas, como eu sempre falo, o risco de manchas fica realmente muito, muito menor e te dá uma perfumação muito agradável, né? Uma coisa que eu também faço, que eu acho que eu adoro fazer, mas reconheço os riscos. Eu reconheço os riscos. Eu faço ela num borrifador de 1 litro, eu coloco 500 ml de água, certo? Coloco uma garrafinha de uma lavandinha que eu gosto muito da lavanda inglesa da Dove, que custa R$ 20. Então eu coloco 200 ml, que é a embalagem, e coloco Uhum. 300 ml de álcool de cereais, certo? Tá. Então fica ali 20% daquele volume que é uma colônia. Ou seja, o óleo essencial daquela colônia já foi solubilizado na produção dele. Então, a existência ali de gotejamento de óleo
é quase que imperceptível se é que existe, né? Porque É, porque ele já tem, já foi esse tipo de aromatizador, ele já tem, ele não usa um óleo. já usa Ele tem uma pulverizante. densidade, ele É, tem uma densidade menor. isso, E daí você colocando álcool é interessante porque você também reduz o risco de crescimento de matéria orgânica dentro dessa água. dessa água. Então já ajuda bastante. O álcool ajuda nesse sentido. Deixo um litrozinho ali no meu quarto, certo? Borrifo nas roupas e essa colôniazinha me traz memórias afetivas muito acentuadas. Então, vou arrumar a cama, aplico na cama, dobro os lençóis e tudo. Na hora de dormir, pego aquele lençolzinho gostoso e tudo, a roupinha de dormir. Então, é uma alternativa. E também os envelopes perfumados, que também são outra alternativa. Né? Quem assistiu o vídeo que eu postei no domingo, nos meus stories, postei hoje, viu que eu estava cuidando das roupas do meu marido, né? Você viu ali a quantidade de roupas brancas, né? Porque aqui em casa eu lavo uma vez por semana. Não foram todas aquelas peças, né? Eu não lavei todas de uma vez, mas eu tirei todas do armário para dar E um para dar um cheirinho. junto com as que vieram da lavadoria. Então eu fiz a aplicação, deixo secar, né? Ficou mais de 2 horas ali naquela minha arara, enquanto eu estava arrumando a cama e fazendo outras coisas. Depois eu coloquei no armário. Então, a perfumação líquida, né, por spray, não deve ser aplicada em armário de gavetas que você vai e feche, porque aí Não. você está levando umidade para dentro do armário e vai comprometer ali. E alguma hora vai dar um BO para você. Então, você Vai faz... dar um mofozinho gostoso. Exato. Então, você faz essa aplicação, deixa secar e aí guarda as peças. Então, há mil maneiras de você perfumar a sua roupa que não seja pelo excesso do amaciante. Concorda? Plenamente, concordo muito. E vou só terminar com a dica das bolas de tênis para quem usa secadora. Isso é uma dica bem bacana, que funciona de uma maneira muito legal. Existem no exterior, existem as bolas de lã, mas aqui a gente não tem muito acesso, não se usa porque a gente não usa muito secadora. Mas para quem usa secadora, coloque umas 3 bolas de tênis dentro da secadora, junto com os lençóis, junto com toalhas, que vai deixar bem fofinha. Perfeito. O efeito aí também é tecnologia têxtil, não tem nada a ver com magia. A lã, ela tem efeito de tirar a elasticidade estática do tecido e ela ajuda a deixá-lo mais macio. Então, esse que é o. A, a Ordene, ela tem essas bolas de lã. A Ordene é uma marca que tem uma linha de itens para lavanderia muito legal e eles têm essa bola de lã. Eu já recebi aqui em casa essas bolas de lã, mas eu não tenho secadora. Então eu acabei não Eu usando. também não uso. É. Mas existe aqui da Ordene, quem é organizer que está assistindo a gente aqui conhece essa marca com certeza. Olha só, eu quero já fazer um convite para você para uma data futura, porque apareceu aqui um monte de perguntas sobre o percarbonato. Uh, Tá, então eu já quero deixar esse convite para a gente, num próximo encontro, a gente focar no percarbonato. Tem muito assunto bacana para a gente desenvolver com esse ativo químico, muito mesmo. Tem muita loucura que a gente vê no mercado, feito por donas de casa, mas também tem muitos abusos da indústria. Eu acho que vale a pena a gente conversar sobre isso. Se você topar, depois a gente conversa e marca o próximo encontro. O que, é que você acha? tô dentro. Muito divertido. Muito bom, muito bom. Maela, eu vou deixar a palavra com você para você encerrar o nosso papo, mas antes eu quero agradecer a você e todo mundo que ficou aqui comigo, conosco ao vivo e quem está até agora também assistindo no gravado. Então, quero agradecer por vocês. Estou tentando organizar a minha agenda para a gente ter essas lives técnicas às segundas-feiras. Na semana passada, eu convidei o Danilo Lima, que também é químico e que é especialista em restauro de superfícies. Então, a gente desenvolveu um assunto bem bacana a respeito de tratamento de superfícies. Foi muito bom o nosso papo, né? A gente estava falando sobre desinfetantes e limpadores, foi ótimo. E hoje a Maela está aqui conosco, vai voltar numa data futura. E se você curte esse conteúdo, né, que tem a ver com o nosso dia a dia de cuidados com a casa, mas não pautado em achismo, na ciência, fica conosco, vem toda semana, começa a assistir, a seguir o perfil da Maela, que tem muita informação lá boa, dá para maratonar e melhor, ela responde o direct. Então, pode mandar
pergunta lá que ela responde. Deixa a palavra com você. Ah, queridas, eu quero agradecer primeiro o convite, Adriana. Foi uma coisa bem diferenciada. É engraçado como eu comecei o perfil para falar de texto em geral, e isso virou uma questão muito recorrente. As pessoas têm muita carência em relação a esse tipo de informação, de como cuidar, de tratar da roupa, de como ler uma etiqueta, como interpretar isso e como fazer uma escolha boa através da própria etiqueta do tecido, que a gente tem aí até. Outro dia me mandaram uma etiqueta. O que, que você acha dessa peça? Eu falei, não compre. Não compra, você não pode, tem que lavar, não pode lavar, só pode lavar em lavanderia. E é uma roupa que você pretende usar com constância. Não compra. Ah, mas como que eu faço se eu não posso lavar em lavanderia? Quer dizer, se não der, não compra. Então, então assim, a questão das manchas é muito recorrente. As pessoas mancham as roupas de cada coisa que eu fico impressionada. Tem hora que eu falo, não é possível. Como consegue manchar a roupa com cada coisa, assim, que me dão até um pouco de trabalho, mas obrigada para vocês que estão até agora assistindo a gente, obrigada pela oportunidade. Voltarei sim, com muito prazer. Sigam o Denier, que a gente vai estar. A gente vai estar ótimo. Eu vou estar respondendo para vocês na medida do possível. E obrigada pelo carinho, Muito bom, pela muito bom. confiança. Olha, Maela, foi ótimo, muito obrigada. A gente até se estendeu aqui. Agora eu vou dar aula para as minhas passarinhas, que a gente tem mentoria às segundas-feiras. Mas foi muito legal conhecer você, ter esse contato, né? E quero te agradecer pela riqueza do conteúdo que você nos oferece. Se você tem dúvidas, dá uma maratonada lá no perfil dela, que você vai esclarecer muitas coisas, vai quebrar muitas crenças que você tem aí. E você precisa continuar a multiplicar isso. Se você acessou um conhecimento que te trouxe informação e clareza, é sua obrigação multiplicar para outras pessoas. Você multiplica isso para sua sogra, para sua mãe, para sua filha, para sua funcionária, para sua cunhada. A nossa obrigação é essa. Mulheres que apoiam outras mulheres multiplicando conhecimento para a gente sair dessa fase escura do conhecimento do trato da nossa casa. É isso aí. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Obrigada a vocês. Tchau, tchau.